Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma edição do Trabalho Legal. O programa de hoje é especial. A gente faz um balanço da gestão do Procurador-Geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira. Ao longo dos últimos anos, o MPT enfrentou temas desafiadores e ganhou protagonismo em pautas fundamentais para o mundo do trabalho. E hoje, a gente relembra as principais ações dessa trajetória. Vem com a gente! A gente começa falando de um momento importante da atuação do MPT, as eleições. Também vamos discutir as transformações no mercado de trabalho e a luta contra formas graves de exploração. E iremos debater todos esses temas com o Procurador-Geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira, que já está aqui conosco. Procurador, é uma honra recebê-lo aqui no Trabalho Legal. Obrigado, também é uma honra estar aqui com vocês, Samantha. Ótimo. Então, para começarmos, durante sua gestão, o MPT teve uma forte atuação no combate ao assédio eleitoral. Que balanço o senhor faz desse enfrentamento? Primeiro, um balanço de preocupação, porque foi um tema que surgiu. Nós não estávamos esperando esse tema ser tratado nem no momento da eleição, muito menos no Ministério Público do Trabalho. Mas a sociedade buscou o Ministério Público do Trabalho e a gente tinha que dar uma resposta. E a avaliação que eu faço é positiva em termos de atuação nossa, não em relação ao tema. Era melhor não ter havido. Aliás, toda a nossa atuação são temas que eu preferia nem estar aqui comentando, que é trabalho escravo, trabalho infantil, fraudes, então, e várias, né, meio ambiente, então tudo isso era importante não existir, mas se existe, precisa do Ministério Público do Trabalho. Então a nossa avaliação é de que o Ministério Público do Trabalho amadureceu muito com esse episódio. Conseguimos em 2022 uma atuação enorme, porque foi aquele momento que fomos muito testados. Ninguém sabia bem o que era, o que estava acontecendo. Então isso foi propagado pelas redes sociais. Então tudo isso tomou uma dimensão muito maior do que nós esperávamos. Estávamos preparados? Nós estávamos sim preparados, porque é o dia a dia do Ministério Público do Trabalho, atuar contra assédios. E o assédio eleitoral é uma violência no trabalho. Na hora que você exige que um trabalhador seu, ou um servidor público que é ligado a você, vote no nome que ele não quer, ou vote até mesmo votar, porque votar é uma opção da própria pessoa. Evidente que ele tem o dever de votar, se não for por algum motivo tem que justificar. Mas o empregador, o agente público que estava ali exigindo, ele queria que ele não só fosse votar e que votasse no candidato dele. Então isso foi a nossa atuação. Para quê? Que esse assédio acabasse ou que fosse combatido. Então naquele momento isso surpreendeu todos nós, mas conversei com toda a categoria. Nós pela primeira vez abrimos todas as sedes do Brasil para no dia da eleição, no dia anterior à eleição, e fizemos uma atuação realmente, deveria ser histórica, porque nós conseguimos atuar num tema sensível com muita firmeza e serenidade. E os números chamam a atenção. Nas eleições de 2022, o Ministério Público do Trabalho registrou mais de 3.400 denúncias de assédio eleitoral. Todas foram apuradas, o que resultou na abertura de 2.472 procedimentos administrativos. Quase 2.500 empresas e órgãos públicos foram investigados. Até agora, o MPT ainda mantém 806 investigações ativas, já firmou 425 termos de ajustamento de conduta e entrou com 84 ações judiciais. Além disso, foram expedidas quase 1.500 recomendações. Como foi feito esse combate, doutor? Bom, vinha a denúncia, nós abrimos uma notícia de fato, para que a gente possa ver o que é aquilo. Na normalidade, no dia a dia, nós damos um prazo ou fazemos uma inspeção. Esses prazos são de dias. No assédio eleitoral, o que nós aprendemos? Tem que ser rápido. Os prazos são rápidos. Porque eu estou sendo impedido de votar. Ninguém vai dar prazo para a empresa se pronunciar, porque aí acaba a votação. Então, prazo em horas, minutos, muito rápido. Então, abrimos, recebemos,
fazemos uma recomendação de imediato, muitas recomendações, e já chamamos a empresa ou o órgão público para fazer que ele se pronuncie. Nessa pronúncia, ele disse se estava realmente fazendo, se reconhecer, ou se tiver uma dúvida que não conseguir provar que não estava fazendo, ele propôs um termo de ajuste de conduta para ele. O que é isso? É um documento em que o Ministério Público do Trabalho diz assim ao investigado: olha, você assina isso aqui e confiamos que você não fez ou que você não vai fazer, mas que acabe qualquer possibilidade de ser feito. E aplicamos uma indenização, muitas das vezes, pelo dano ocorrido, e também uma multa se por acaso ele descumprir. Então, é isso o termo de ajuste de conduta. E muitos termos de ajuste foram ajustados, subscritos, mas alguns não queriam, e a gente tinha a prova suficiente, entramos com ação, temos várias ações e decisões favoráveis. Então, essa foi. E agora, principalmente, a articulação. A articulação com os outros órgãos. Nós tivemos uma atuação muito forte com o Tribunal Superior Eleitoral, em que, na época, era presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, em 2022, e na eleição de 2024, com a ministra Carmen Lúcia, e nós nos aproximamos bastante, fizemos um acordo com o próprio Tribunal Superior Eleitoral, um acordo técnico de cooperação, e passamos a participar do dia a dia desse sistema de proteção à eleição no Brasil. E trabalhamos com atuação perto do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, que é o eleitoral. Nós participamos também com o próprio Tribunal Superior Eleitoral. A Justiça do Trabalho nos ajudou a proteger essa eleição, tanto a de 2022 quanto a de 2024. Mas esses órgãos foram fundamentais para o resultado positivo, né? Só que entre 2022 e 2024 houve, além de ter havido denúncia, houve mudança na forma de assédio, né? A recomendação número 110 de 2024 do CNMP também reforçou essa integração, sugerindo plantões estratégicos, troca rápida de dados e campanhas coordenadas entre todos os ramos do Ministério Público. Essa mudança, como é que a gente pode caracterizar essa mudança? Em 2022, tínhamos 2 candidatos a presidente, 2 candidatos fortes. Houve uma radicalização muito, muito forte dos eleitores, né, de quem queria votar em quem. Isso radicalizou muito. Isso terminou representando por exemplo, o maior número de denúncias foi da região sul e sudeste. No 2024, como era a eleição, eram eleições municipais, então o município, as pessoas são muito mais próximas, então não houve essa radicalização e, portanto, as denúncias foram mais fragmentadas, tanto o número foi menor do que a de 2022. Mas a região que mais foi afetada nessa questão do assédio foi o Nordeste. Então, nós tivemos uma alteração do eixo, né, do assédio, né? Saímos do Sul, Centro-Oeste e fomos para o Nordeste. Nas eleições de 2024, o número de denúncias caiu, mas ainda chamou atenção, 905 no total. A maioria por demissões discriminatórias ligadas ao voto. Por região, o Nordeste liderou com 356 denúncias, seguido do Sudeste, 229 e Norte, 134. Já em 2022, os estados com mais denúncias foram Minas Gerais, 643, São Paulo, 395, Paraná, 367, Rio Grande do Sul, 320, Santa Catarina, 305. Um outro ponto que é importante nós destacarmos aqui, né, que o MPT tem alertado sobre os riscos da pejotização ampla e restrita. Como é que o senhor avalia essa tendência e também quais os impactos que pode ter sobre o direito do trabalho? A pejotização é algo que a gente já convive há muito tempo. Qual a diferença? É que hoje em dia nós temos uma mudança muito forte do mundo do trabalho, novas ferramentas, novas formas de relações de trabalho, e houve a necessidade e houve a participação muito forte também do Supremo Tribunal Federal. Então, as empresas e os órgãos públicos começaram a descobrir que o Supremo Tribunal Federal podia resolver uma situação em que não precisasse passar por Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, e começaram a encaminhar muitas reclamações ao Supremo Tribunal Federal. Então, a pejotização sempre foi combatida no Ministério Público do Trabalho. O que é a pejotização? A pejotização é aquela fraude
em que uma empresa ela transforma um trabalhador em uma empresa, mas uma transformação ficta, em que você, no fundo, faz a mesma atividade, né? Pode ganhar até mais, porque ele agora passa a não ter direitos trabalhistas. Né? Então, aposentação, previdência, né? Férias, porque você passa a ser dono do seu próprio negócio. Qual é a nossa discussão? Como é que você é dono de um negócio que você não tem a sua autonomia? A atividade que você fazia como empregado é a mesma que você faz hoje, como um autônomo. Então, essa pejoração combatida pelo Ministério Público do Trabalho. O problema é que essa camuflagem de vínculo virou epidemia. Só entre 2020 e março de 2025, a Justiça do Trabalho recebeu mais de 1.200.000 ações pedindo reconhecimento de vínculo empregatício, 8,3% de todos os processos novos. Já o número de MEIs explodiu, passando de 11,3 milhões em 2020 para 14,8 milhões em 2022, um salto de 3,5 milhões em 2 anos. A nossa preocupação maior é que a forma que está sendo interpretada é que está levando a muito questionamento. E, recentemente, no Supremo, teve uma decisão do ministro Gilmar Mendes, suspendendo todos os processos que tratam de qualquer relação de trabalho em termos de prestação de serviço. Isso incluiu não só a pejotização, como terceirização e outros. Né? O problema da generalização é que você afeta situações que não são iguais à pejotização. Por exemplo, teve uma juíza do trabalho no norte, na região norte, que simplesmente suspendeu uma condenação que ela tinha dado numa empresa que estava fazendo trabalho escravo, por terceirização, que é muito frequente. E isso foi o quê? E alegou a suspensão da liminar do ministro Gilmar Mendes. Então, eu acredito que isso é um debate que tem que ser feito muito, levar ao Supremo a posição da sociedade, do Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho, e fora assim, a grande repercussão fiscal que isso vai causar. A última análise que foi feita por órgãos especialistas nisso, 380 bilhões de prejuízo do governo por causa do caixa, vai deixar de arrecadar. Né? Porque na hora que você deixa de ser empregado, você não tem FGTS. Aí você o que vai acontecer? Vai haver rescisão em massa, vão tirar o dinheiro do FGTS, não vai mais repor, e o FGTS é que faz investimentos na Constituição Civil, vai investimento naquelas Minha Casa Minha Vida. Então, são várias situações que o FGTS vai deixar não vai ter praticamente mais FGTS. Só que o outro cálculo novo que eu vi recentemente, até na mídia mesmo, já se fala em termos de 750 bilhões. Então, o prejuízo que isso vai gerar é muito grande. Em abril de 2025, o ministro Gilmar Mendes suspendeu nacionalmente os processos sobre a legalidade da pejotização, enquanto o STF decide de vez sobre o assunto. Mas os efeitos já são alarmantes. Em média, um trabalhador com carteira assinada gera R$ 25 mil por ano em arrecadação para a Previdência. Um PJ, só R$ 1.600. Segundo a FGV, se metade dos CLTs virassem PJ, o Brasil poderia perder 384 bilhões de reais por ano, o que seria quase 17% da arrecadação federal de 2023. No próximo bloco, combate ao trabalho análogo ao de escravo e também proteção de crianças e adolescentes nas redes. Fica por aí que o Trabalho Legal volta daqui a pouquinho. Voltamos! Sabemos que com as transformações do mundo digital surgem novas formas de trabalho e também novos riscos. O MPT tem buscado entender essas mudanças e garantir que ninguém fique desprotegido. Outra coisa também que gera muita preocupação é a ascensão dos influencers mirins, não é? E o trabalho digital, que acredito que tenha virado um desafio, e o trabalho infantil digital. Como é que o MPT tem enfrentado essa realidade? O Ministério Público do Trabalho, ele quer que as empresas que se envolvam nisso, né? Por exemplo, tem uma decisão contrária condenando o TikTok, porque ele não observou as condições, se tem autorização judicial, porque tem horário para ver o trabalho, tem que ter autorização judicial para o juiz autorizando o trabalho, então tem todos os requisitos
que, por exemplo, nesse caso específico, não foi observado e houve a condenação em danos morais coletivos e também para fazer uma política de proteção ao trabalho infantil artístico. Então, quando você fala esse trabalho infantil artístico, até é muito contraditório, porque o trabalho tem que ser protegido de uma forma geral e esse trabalho infantil ele tem que ser combatido, né? Salvo naquelas situações que a legislação permite. E qualquer atividade envolvendo o menor, ele tem que ter uma autorização judicial. Está estabelecido, inclusive, no ECA, né, o Estatuto de Criança e Adolescente, e na legislação. Agora, o Ministério do Trabalho atua firmemente para verificar se os requisitos legais estão presentes e se aquele é um trabalho que pode ser considerado um trabalho legal. Outro ponto sensível também é o trabalho análogo ao de escravo, que ainda é uma triste realidade, não é, no nosso país. Quais os principais desafios e avanços do MPT nesse campo? O Ministério do Trabalho combate o trabalho escravo há muito tempo. Então, hoje as novas formas de trabalho escravo, essas se chamam de trabalho escravo contemporâneo, que não se trata de grilhões nem de amarras, mas se trata de limitações a direitos. O Ministério do Trabalho ele vem levando a sua participação, inclusive em grupos móveis, tem uma articulação muito forte com o Ministério do Trabalho e Emprego, né? Nós temos um relacionamento muito próximo ao Ministério do Trabalho e Emprego, nós temos uma articulação muito forte com o Ministério da Justiça, né? Com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal, com a Força de Segurança. Então, todos o Ministério do Trabalho com os seus auditores. Então, assim, nós temos realmente uma necessidade que a sociedade toda combata. Não adianta a gente sozinho combater, que não vai dar certo, né? A própria Justiça do Trabalho também nos ajudando, então, ou a gente ajuda a Justiça do Trabalho a decidir melhor. Então, isso todo mundo vai dando uma força para que esse tipo de agressão ela não ocorra. Inclusive, existe um pacto nacional firmado, por exemplo, no café, na uva, né? na fruticultura, que é firmado com o Ministério do Trabalho e Emprego, né? O ministro Luiz Marinho partiu daí desde a época daquela questão do vinho, né? Que aconteceu o trabalho escravo no vinho. Então isso foi muito emblemático, porque dali surgiu a necessidade de fazer um pacto nacional entre trabalhadores, empregadores, a sociedade civil se organizando. E isso teve até resultados muito positivos. Por exemplo, o trabalhador que nesses segmentos é contratado e que recebe Bolsa Família, ele não perde o Bolsa Família. Então, isso foi uma forma de evitar a informalidade, porque tem muita gente que não quer perder o Bolsa Família, não quer assinar carteira. E aí o empregador que é o mau empregador, prefere buscar esse empregado, não dar condição nenhuma de trabalho e simplesmente fazer uma escravidão contemporânea, porque ele não tem registro, não tem nada, né? Então, isso é uma forma de você minorar bastante os efeitos deletérios do trabalho escravo. Então, a gente tem que combater. O ideal era não haver trabalho escravo, mas se tem, temos que combater. Nos últimos 4 anos, o MPT firmou 1.728 termos de ajustamento de conduta voltados à erradicação do trabalho escravo e do tráfico de pessoas, além de ajuizar 360 ações civis públicas relacionadas ao tema. Só em 2024 foram firmados 478 TACs em decorrência de fiscalizações e acordos judiciais, com mais de 2.000 trabalhadores resgatados no período, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego. Aproveitando que o senhor falou sobre as parcerias interinstitucionais, durante sua gestão essas parcerias foram fortalecidas, não é? E aí, órgãos como o Ministério do Trabalho, Polícia Federal, PRF, enfim, entre outros. Quais que foram os principais avanços com essa atuação conjunta? Exatamente o acertamento da atuação conjunta. Ajustar essa atuação conjunta, né? O trabalho escravo é um grande exemplo que a gente pode dar sobre isso, mas não só o combate ao trabalho escravo. Nós temos parcerias, desde o momento que você tem o Ministério Federal, com a Procuradoria-Geral da República, uma atuação que a gente sempre vem tendo no Supremo Tribunal Federal, né, em que o Procurador-Geral da República nos dá essa condição de levar também ao Supremo teses e nossas observações, tanto ao MPF para levar ao Supremo, que a atuação do Supremo é do PGR. Então, isso a gente fez com uma parceria, com uma aproximação muito forte e também
com a aproximação tanto no Supremo também, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, ou seja, o Ministério da Justiça, o Ministério do Trabalho e Emprego, a gente assinou um acordo aqui, inclusive o ministro veio aqui na Procuradoria-Geral, assinamos um acordo, nem tinha esse acordo, a gente atuava e não tinha acordo nenhum. Então nós temos hoje um acordo de cooperação, como nós temos com a Polícia Rodoviária Federal também, logo no meu início de mandato foi assinado. Então, e todos esses parceiros, agora, o que a gente precisa? Por exemplo, o Ministério da Justiça baixou uma portaria proibindo que a atuação do PRF em algumas situações, que fosse pela PF. E o PRF sempre foi um parceiro muito forte nessa atuação do combate ao trabalho escravo, né? Então, a gente vem mostrando ao Ministério da Justiça que essa atuação da Polícia Rodoviária Federal não é uma atuação que se distancia das atribuições dela, ao contrário, ela diz respeito e fortalece muito o sistema de segurança de combate ao trabalho escravo. Então, há assim, até um aceno, né, para que isso seja mudado e que a gente possa voltar a contar com a Polícia Rodoviária Federal nessas operações. Um dos maiores marcos nesse esforço foi a Operação Resgate 4, realizada entre julho e agosto de 2024, que resultou no resgate de 593 trabalhadores, um aumento de 11,65% em relação à operação do ano anterior. Ao todo, 23 equipes de fiscalização participaram de 130 inspeções em 15 estados e no Distrito Federal, evidenciando o alcance nacional da ação coordenada entre órgãos públicos. No último bloco, a gente fala sobre diálogo, prevenção e também das melhorias feitas na Casa do MPT. Tem muita coisa boa pela frente e já já a gente volta. De volta com o Trabalho Legal e agora vamos descobrir como o MPT tem se fortalecido ao longo dos anos através de parcerias, ações de prevenção e uma gestão mais eficiente. Vamos falar de um ponto que muitos nem imaginam que afeta diretamente o mundo do trabalho, que são as mudanças climáticas extremas. Como é que o MPT ele tem atuado nos cases de desastres ambientais? Bom, primeiro, uma informação que a OIT trouxe, que 70% do mundo do trabalho ele é envolvido, tem efeitos perversos também, né, porque são atingidos pela mudança climática, né? Onda de calor, enchentes, tragédias, né? Nós tivemos no Brasil essa tragédia no Rio Grande do Sul. Então o Ministério do Trabalho atua como? Primeiro, nós chamamos as empresas, na pandemia teve o caso, então a gente chama a empresa, no caso da pandemia foi a questão de vírus, né? Mas nos efeitos, na questão da mudança climática, nós temos sim atuado em todas as etapas, seja antes, né, do que ocorra, durante e depois, para que a empresa possa preservar o trabalho, primeiro o posto de trabalho, segundo, preservar os salários, e fazer acordos coletivos, quando houver necessidade. Por exemplo, aconteceu uma tragédia no Rio Grande do Sul, você fechou a empresa, e como é que você vai pagar, como é que você vai... Então, isso tudo pode se transformar num acordo. O sindicato é um parceiro, ele deve ser acionado para poder fazer essa mediação também, e nós estamos sempre abertos à mediação, nós temos uma capacidade de autocomposição, de ajudar essa autocomposição com as partes. Temos até um NUPIA, né, que é um núcleo exatamente direcionado a essa autocomposição. O que a gente tem agora em mente é que o MPT ele atua sempre de uma forma muito semelhante. Nesse caso, chama as empresas, dá as possibilidades que as empresas corrijam as suas condutas, principalmente com o termo de ajuste de conduta. Quando não há nenhuma solução autocompositiva ou a própria empresa resolva, a gente ajuiza a ação. A norma reguladora número 1 do Ministério do Trabalho e Emprego estabelece que todas as empresas devem implementar o programa de gerenciamento de riscos. A norma também determina que os riscos externos previsíveis, como eventos climáticos extremos, devem ser obrigatoriamente considerados na avaliação das condições de trabalho. Quais investimentos e melhorias foram feitos na estrutura e atuação do MPT ao longo da sua gestão? Nós nos preocupamos em dar melhores condições de trabalho a todos e todas, seja alugando sedes, reformando sedes, comprando também, seja dando uma estrutura melhor para todos. Também tendo condições melhores de trabalho, economia, se preocupando com isso, tendo uma atuação também contra o assédio, porque o assédio pode existir sim na instituição, evidente, onde tem um ser humano pode ter uma violência. Então a diferença da gente é que a gente combate muito forte fora, mas também interno.
Então, nós temos comissões para isso. Nós temos uma necessidade também de estruturar melhor os nossos servidores. Isso tudo, não só a remuneração, mas também encaminhando C6, F6 para os servidores, dando uma melhor situação aos nossos procuradores e procuradoras, porque sem todo mundo junto, ninguém consegue dar uma condição melhor de trabalho. Nós temos que manter os quadros melhores, então por isso que é importante também haver uma melhoria na remuneração, para que a gente possa ter sempre os melhores quadros. E a gente tem uma atuação muito forte e precisando de trazer mobilidade. Fizemos muitas promoções na carreira, criamos cargos de subprocuradores, são 12 cargos novos nós criamos. Claro que quem criou foi o Congresso e o Executivo, mas a gente foi atrás, criações de novos cargos de procurador regional, conseguimos fazer muita mobilidade, 3 concursos, né? Um terminado e a gente conseguiu dar posse a todos, dar posse e nomeação pelo Procurador-Geral da República, posse pelo PGT. Fizemos mais 2 concursos, terminamos agora o 2º concurso para Procurador do Trabalho, também um concurso de servidor do Ministério Público da União. Então, isso aumenta e cada vez mais a própria instituição do Ministério Público do Trabalho, que é uma instituição voltada à proteção da democracia. Nós mostramos isso no combate ao assédio eleitoral, nós mostramos isso todo dia no combate a essas mazelas do direito, contra o direito do trabalho, contra o mundo do trabalho. Então, isso é que é o Ministério Público do Trabalho. Doutor, muito obrigada pela entrevista e foi realmente um bate-papo onde nós pudemos ver durante a sua gestão como é que o MPT atuou e como que isso refletiu na vida de todos nós. Muito obrigada, viu? Obrigado. A gente tem somente a agradecer também, Samantha, a todos os colegas, né? Todos os servidores, servidoras, terceirizadas, estagiários, estagiárias, todas as pessoas que, de algum momento, nesses últimos 4 anos, conseguiram ou estiveram aqui conosco, porque todos foram importantes, né? E a forma que a gente tem é valorização também do servidor, valorização do procurador, porque isso que é o Ministério Público do Trabalho. É a nossa casa, se você imaginar, temos que passar um tempo muito grande aqui na instituição. Isso não só a Procuradoria-Geral do Trabalho, mas em todo o país. E a gente precisa, então, dar melhor condição de trabalho para todos e a sociedade também saber que o Ministério Público do Trabalho é um órgão importante para a consolidação da democracia e da própria existência do Estado Democrático de Direito. Com certeza. Muito obrigada. Viu? Obrigado também. E assim a gente termina esse balanço da gestão do Procurador-Geral do Trabalho, Dr. José de Lima Ramos Pereira. Obrigada por acompanhar com a gente essa análise das conquistas, desafios e muita atuação em defesa de todos nós. O Trabalho Legal é uma produção do Ministério Público do Trabalho. Acompanhe nossas edições também no YouTube e nas redes sociais do MPT. A gente se vê na próxima. Tchau!